Esse podcast é para quem sabe que a qualidade não se resume a ISO 9000. A gente vai falar da qualidade além das certificações. Está começando agora o QualiCast, o seu podcast sobre qualidade, excelência e gestão. Olá, eu sou o Geison Lenhard Bastiani. Eu sou a Monize Carla. Eu sou André Dietz. Seja muito bem-vindo ao QualiCast. E aí, Monize, hoje nós temos... convidados, né, cara? De gravatas. É. Não é, se você é um convidado que veio aqui, se você é em gravata, você já perdeu pro Dietz. Tudo bem, Dietz? Tudo, show. Então tá bom, cara. Muito bom ter você aqui, viu? Agora vamos ver aqui sem Sem telas nos separando, né? Pois é, então... Eu acho que vamos ter que chamar os seguranças, porque a gente vai brigar aqui com o Dietz. Brincadeira, o Dietz é meu amigo. Não, eu já recebi a informação que eu tenho que deixar você falar um pouco, né? Um pouco. Um pouquinho, pelo menos, dessa vez. Prepare-se, nós teremos um monólogo. Então... se você ouviu... Solilóquio. Eu nem sei quem que é o solilóquio. O Dietz, ele tem palavras... Ô, Dietz, quantas línguas você fala? Eu me viro em 5, né? Em 5. A gente não consegue acertar o português, mano. Nosso português é Olha, sofrível. e mesmo falando com sotaque, eu escrevo bem português, viu? Ele escreve bem, é escritor de livros. Mas vamos apresentar o Dietz antes da gente, pro nosso ouvinte que tá... Ou telespectador. Telespectador, gostou dessa? Espectador do YouTube, sei lá. Expectorante, aquele que a gente toma pra soltar. Pro cara que não conhece o Dietz. Quem que é o Dietz, Mo? Vamos lá, o Dietz, inclusive, já gravou algumas coisas com a gente, né? Sim. Se você acompanhou o webinars que a gente gravou juntos, sabe que essa piada é realmente real. Poucas pessoas conseguem falar também num evento. Mais do que o Geison e a Monize, só o Dietz. É isso aí. Mas porque também é muito conhecimento, né? Tem muita história ali pra contar. E a gente também, né, Geison, gosta muito de ouvir e aprender nesse sentido. Mas o André Dietz tem 40 anos de experiência como executivo e gerente sênior no Brasil, nos Estados Unidos e na Europa. Atua como executivo C-Level há 20 anos. É consultor empresarial, auditor, instrutor, conferencista e autor de vários livros sobre gestão organizacional. E está aqui no QualiCast pela segunda vez. Maior já título participou, o melhor, maior. Segunda vez no QualiCast, maior título que você tem, André. Puxa vida. Ele esteve com a gente no episódio 113, onde a gente falou sobre por que as empresas falham ao implantar a ISO 9001, que inclusive é um dos títulos do livro do Dietz. E hoje a gente está aqui no episódio 159, qualidade além das certificações, que também é um tema que o Dietz já explorou bastante nos livros dele. É isso aí, e é legal trazer o Dietz para falar disso aqui, porque... até a gente com certeza vai abrir uma discussão boa sobre esse tema. Acho que tem uma coisa em comum aqui, tanto eu quanto o Dietz, a gente acredita que a qualidade não depende da certificação. A gente tem, os nossos embates acontecem depois disso, mas acho que esse é um ponto comum, né, Dietz? Eu queria que, primeiro, cara, muito legal ter você com a gente, obrigado por estar aqui, e legal presencialmente, eu fico feliz de conseguir trazer você, porque pelo computador é legal, mas pessoalmente é muito mais legal, né, cara? Diferente, né? Muito mais legal. E quase ele pegou o estúdio novo, hein? Quase. Foi por isso aqui. A próxima vez que você vier, vai ser no estúdio novo já. Mas vamos falar já então. Deu um spoiler aí. Rapaz, prepare-se. Dietz, a gente tava falando aqui, vou puxar o assunto, amor, que é a qualidade além das certificações, né? Por que quando a gente fala de qualidade, a primeira coisa que vem na cabeça é certificação? Porque é o caminho mais fácil que consultores carreiristas com desconhecimento conseguem provar de alguma forma algum valor. Entendi. Porque o que acontece? A norma ISO 9001, ela não expõe nenhuma ferramenta, nenhum método, ela trabalha em conceitos em cima de 7 princípios. E logo no seu introito, ela diz que o propósito é estratégico. Se ele é estratégico... 0.3, né? Nós estamos falando de autodireção. É isso aí. Quando a gente fala em autodireção, e aí você recorre à norma ISO 9000, que é a norma de definições, que está lá escrito na 9001, que deve ser usada. E quando você lê a 9000, diz que o que está escrito lá deve ser utilizado na 9001. Então, as duas são recíprocas. Ou seja, não dá para implantar 9000. Só para ficar claro para o ouvinte, teoricamente, se você vai implantar 9001, você tem que conhecer a 9000. Não, as duas... Devem estar juntas, elas né? são cognatas. Perfeito. Não dá para dizer... Aí você vai dizer assim, mas eu posso auditar uma empresa certificando 9001 usando a 9000? Deve, porque os conceitos fundantes
Os elementos basilares daquilo ali estão na 9000. Então, quando você vai falar sobre alta direção, veja que na 9000 tem um caso muito interessante, que essa vocês não sabem, porque não leram a 9000, que diz que a alta direção... A gente só fala da 9000 aqui. Que a alta direção deve ser escrita com maiúscula, para não ser confundida apenas com a expressão direção. Aí quando você vai numa norma moderna que foi criada, que é a ISO 9002, 2016, a não ser que a ISO perdeu o seu interesse em desenvolver o mundo, porque quando sai esses negócios diz que é para desenvolver a sociedade, o diabo 4. Pelo princípio da boa-fé é verdade, senão a gente vai achar que a ISO 9000 só está querendo vender, a ISO só quer vender norma. Então, pelo princípio da boa-fé, ela está escrevendo essas normas por algum motivo. E essas normas complementares que vieram na esteira da ISO 9001 é para fechar elos abertos. Perfeito. Por quê? Porque a norma ISO 9001, ela tem uma abrangência de qualquer tipo de modelo de negócios, desde a banquinha do seu Zé a um conglomerado farmacêutico. Se ela entrasse ali os métodos, seria uma falta de sensatez, onde não há razoabilidade, porque esses métodos, eles só têm algum tipo de discernimento se eles conversarem com a estratégia que conversa com o seu mercado escolhido. Então, não posso botar métodos que são pré-determinados e pré-definidos sem conhecer as estratégias e os posicionamentos das empresas com seus bens e serviços. Por isso que não tem métodos e ferramentas. Isso é um princípio básico da teoria da administração, dos princípios econômicos, porque os fatos estratégicos se sobressaem à estrutura. Isso aí é Alfred Chandler Jr., 1962, baseado num pensamento do Schumpeter, de 1930 e pouco, que diz que os fatos econômicos sobrepujam os tecnológicos. Aí o cara diz, de onde ele tirou isso? Outros pensamentos do século XIX, que diz que a estrutura segue a estratégia que se rende aos desígnios do mercado. Então, se eu não sei qual é o mercado que eu vou atingir com meus bens e serviços, eu não posso pensar em estrutura. Então, a ISO 9000 não pode estabelecer estrutura agora, que não sabe nem qual é o modelo de negócio que está em juízo. Por isso que ela é pouco prescritiva. Exatamente. Aí, veja só, quando a 9002, que ela entra em alguns detalhes, algumas sugestões, quase como fosse assim, deixa eu explicar com outras palavras, ela chega a dizer que a alta direção é composta pelo CEO, pelo conselho, pelo diretor-geral, pelo superintendente, pelo dono, pelo proprietário. Isso que ela chama de alta direção. Que na ISO 9001 ou na 9000, ela tem uma linguagem muito suave, que ela diz que são aqueles que tomam as decisões do diabo 4. Eu não sei por que os caras não foram lá desde o início, escreveram isso. A autodireção é isso. Não é um flâmulo lá do meio, do miolo hierárquico, que se eu sou da alta direção, é nada. Você que determina os recursos da companhia, é você que bate o martelo se a empresa vai comprar um concorrente? Não, isso é com o diretor, é esse cara que é alta direção. Então a norma tem alguns momentos que ela precisou ao longo do tempo determinar isso, porque ela é, como eu já escrevi isso, um Frankenstein, que começou com normas de garantia da qualidade e controle da qualidade dos anos 60 e 70, que depois foi começando a fazer uns puxadinhos aqui, e no ano 2000, quando ela entrou a gestão de processos, ela esbarra na teoria geral do sistema, do von Bertalanffy e do Niklas Luhmann, que diz que um sistema é um todo indivisível, formado por processos interconexos e interdependentes, onde nenhum sobrevive em total isolamento. Com isso, já poderia jogar por terra a tais das certificações parciais da companhia.
Que demorou para cair, né? Porque isso não encontra razoabilidade na teoria geral dos sistemas. Deixa eu fazer um parênteses rápido aqui. Para você que está ouvindo a gente, talvez você não saiba ou não lembre, houve uma época em que a gente podia certificar como ISO 9000 só o departamento da qualidade, né? O escopo, né? Não, desculpa, o escopo era o departamento comercial. Eu conheci algumas empresas que o departamento comercial era certificado na qualidade. Isso não e encontra, a produção não. Isso não encontra razoabilidade dentro da teoria geral dos sistemas. Porque nenhum processo existe em isolamento. Todos eles são interdependentes, interconexos. E todas as saídas resultantes de um processo são entradas de outros. E as suas saídas são entradas de vários outros que se interconectam. Então, quando você fala... Se tiver um processo solto que não conecta com nada, ele não deveria existir na empresa. Porque a teoria geral dos sistemas, ela foi baseada no organismo humano. Sim. Nenhum dos nossos... Talvez a vesícula, que eu já tirei, que até hoje eu não sei para que serve, a não ser sentir dor, mas talvez tirando a vesícula... Não, ela tinha uma função, vai pra mim. Eu sei o que acontece depois e tal. Mas, de qualquer forma, diz que até o apêndice também tem alguma coisa. Mas, tirando isso... Todos os nossos órgãos, eles não funcionam em independência. É por isso que é interdependente. Pois é. Então, com essas questões que se permitiu, ao longo do tempo, certificações de partes do sistema... demorou para cair. Que, na minha visão, como administrador de empresa, não encontra razoabilidade, permitiu que você fizesse apêndices desprovidos do todo. E esses caras eram certificados. Isso aconteceu a miúde. A gente viu várias, eu mesmo auditei empresas que o cara queria uma parte, só a área de assistência técnica, só a área não sei o quê. Isso não encontra razoabilidade. A partir da versão 2000, sim. Aí quando chegou na versão 2015, ela já dá um bojo de um plano de negócios. Sim. Mas não é possível você colocar todos os pressupostos e axiomas da gestão de uma empresa num folhetim de 20 páginas. Não é possível. Você tem aqui uma série de livros de gestão, etc., que dá, sei lá, umas 1000 páginas. E aqui só tem 0,0001% do conhecimento sobre esse assunto. Imagina num folhetim de 15 páginas. Você tem que procurar ser o máximo abrangente. E aí o que acontece? Saber transformar o que está naquelas entrelinhas, você tem que buscar esse conhecimento onde a própria ISO está sendo um depositário. Fazendo o quê? Se você olhar, tem a 9004, tem a 9002, 2016, tem a 9000, e aí nós vamos naquelas normas todas que o Rogério Meira sabe, aqueles a 10.327, com a 11.432. Exato. Quando ele vai fazer tem norma para pessoas, tem norma para liderança. Aquilo é verdade. Porque a ISO está complementando cada requisito com uma norma extra para mostrar, olha, o conceito é muito mais do que simplesmente dar treinamento. Dar treinamento não é todo o mecanismo de capacitação de uma pessoa, de um grupo da sua equipe. Quando você fala em trabalhos de equipe, você pode estar trabalhando sobre um comando-controle, tipicamente Taylor Firewall dos anos 10, ou trabalhar na autogestão da Follett, de 1920 e pouco, que depois o Drucker foi falar da gestão federativa no final dos anos 70. Tem normas para isso. Eu não sei de cabeça, se o Rogério estivesse aqui, ele já ia dizer, 10.127-B. Então, se nós partirmos do pressuposto da boa-fé da ISO, que não é só vender norma, ela está mostrando para a sociedade mercantil que há muito mais elementos para serem vistos que podem trazer algum resultado positivo para a companhia do que simplesmente ao pé da letra quando você lê determinadas coisas da ISO. Porque, veja só, eu, nesses anos todos que estou nesse negócio, quando um consultor chega para mim, mas a norma não diz isso, a norma não vai além disso. Isso é picareta para mim. Isso é um caboclo que não sabe nada. Esse é um vendedor de kit ISO. Porque se você comprou um kit ISO, arrependa-se. Para mim, isso aí é picareta. Claramente, a norma não vai além disso. Peraí, vamos ler o que está aqui. Se nós pegarmos isso aqui, eu desafio qualquer um desses caras a me dar uma frase da norma ISO que eu não seja capaz de escrever um livro de 250 páginas. Então, eu tenho capacidade de filosofar uma simples frase, mas eu tenho que buscar conhecimento daquilo. Então, existem elementos que fazem com que você pegue uma simples frase daquelas e transforme. Quando você fala na norma ISO 9001, atender as partes interessadas.
notadamente os clientes, né? O cliente é a única parte interessada que entra com recursos que não lhe são devolvidos da mesma espécie. Todos os outros que entrarem com recursos serão devolvidos da mesma espécie com juros. Você tem aqui a ForLogic, eu posso entrar aportando 10 milhões de reais, mas depois eu quero 15 de volta. O cliente não, ele aporta com 10 milhões de reais de compra, mas ele quer outra coisa em volta, que são bens e serviços. Ele é o único cara que traz recurso para dentro da companhia de maneira sistêmica. Sim, e outra coisa, não, você pode recorrer ao banco sistematicamente, porque a mas não dura mais, uma hora vai acabar. Pois eu sei disso, mas o que eu quero chegar é o seguinte. A de eterno quando acaba. Você fala em partes interessadas, notadamente o cliente, dentro de um cliente há vários clientes. Ao poder de compra. Quando a gente fala na relação B2B, business to business, e a gente está vendendo bem de capital, dentro daquela organização que é tratada unicamente como cliente, você tem o cara que tem a necessidade, o cara que joga a necessidade para cima, o cara que é a favor, o cara que é contra, o controller que acha que está tudo caro, o gerente que vai passar para o diretor que aprova, às vezes ele aprova baseado numa decisão do gerente, que não é nem dele ou do cara lá de baixo, e por último, o comprador que só tirou a ordem de compra. Muitas vezes o comprador é o cara que menos teve participação na decisão disso. A gente aqui, é legal você falar disso, porque a gente, quando a gente mapeia o cliente aqui, a gente sempre sabe que tem o comprador, tem o influenciador, tem o demandante, tem o decisor, e tem o usuário, que é o consumidor. E tem mais. Entendeu? Então, assim, tem um monte de gente. Cada parte dessas subpartes interessadas, exato, ainda definida unicamente como cliente, ele assume proporções, características e relações diferenciadas dependendo da parte do processo que ele foi dessa envolvido. teia de aranha. Ele adquire momentos diferentes, vontades diferentes. Aí você vai, na maioria das empresas que buscam só a certificação, tem uma tabelinha miserável lá escrita assim, parte interessada, cliente, requisitos. Ele quer ser satisfeito. Vai se catar, isso aí é desprovido de bom senso técnico, não tem nada a ver isso aí. Ele quer satisfeito, paga uma janta pra ele. Mas aí o que acontece? Fica cheio. Esses clientes vão modificando essa miríade de clientes. E à medida que o negócio vai ficando mais complexo, mais partes interessadas vão se metendo ali. Então você vê o seguinte, eu posso chegar aqui e dizer para ok, eu tenho 10 partes interessadas, entre eles esses grupos compradores, etc. Qual deles é mais relevante para a empresa? Todos eles vão ser tratados equanimemente ou não? Todos devem ter um tratamento próximo, distante, vai depender da característica deles no resultado final. Cada empresa vai desenhar isso. Exatamente. Então, veja só, quando você começa a tratar disso, o camarada vai dizer, mas a norma não fala disso. Não. Só diz que eu tenho... Para aí, acabou. O que você está escrevendo? O que você está fazendo? Raso, né? É raso. Né? Mas aí é um desconhecimento. Deixa eu puxar essa tua fala, então, para encerrar, a pergunta que eu abri, que é legal, para dar toda essa volta, que eu comecei perguntando, né? Porque quando a gente fala de qualidade, os caras falam de certificação. E você trouxe uma coisa que fecha bem com o que você está trazendo. Porque existe um desconhecimento instalado, muitas vezes, que a única maneira do cara se mostrar sabedor é quando ele consegue a emissão do certificado, que teoricamente não é complexo, eu falo isso para todo mundo. É óbvio que não quer dizer que seja simples, ainda mais para quem encara a busca de uma certificação como uma jornada de aprendizado. Quando eu digo que o modelo de certificação está na fase de degeneração, que precede o desaparecimento, é porque há várias situações que se manifestam nessas fases finais, entre elas o preço lá embaixo, porque você tem abundância de ofertas, sem diferenciais competitivos, a guerra é preço. Teoria econômica do século XIX. Aí o cara, mas isso não está escrito na norma. Vai estudar, acabou. Para poder compreender isso. Aí o que acontece? Isso, quando você vai entrando num ambiente de degeneração, os players conexos também estão. Então você tem mais pessoas despreparadas, porque se os valores vão baixando, você vai pagando em contrapartida menos, então você vai tendo pessoas com menos erudição, menos expertise,
mais jovens ou mais com menos conhecimento daquilo. Então esses caras muitas vezes são consultores e auditores na outra ponta e fazem dobradinhas com colegas que auditam o trabalho deles, depois ele vai lá e faz a consultoria no outro, então no final é um jogo de compadre. Mais do que conhecido, todo mundo sabe que isso é verdade. Aí o que acontece? Olha, faz isso aqui, eu vou lá, te audito, certifiquei. O cara está certificado. Tá, mas e daí? Quando eu falei ali simplesmente da questão das diferentes partes interessadas, tem um requisito da norma ISO chamado satisfação de cliente. Em nenhum momento dessa norma, pelo menos até ontem à meia-noite não estava escrito isso, que a empresa precisa fazer pesquisa de satisfação de cliente. Não existe esse requisito. Não existe. 90% dos auditores vai lá, eu queria ver sua pesquisa de satisfação. Esse requisito não existe. Agora, existe uma grande forma de você medir a satisfação ou entender se a sua empresa está satisfazendo o mercado. Que esse é o grande negócio, satisfazer o mercado para que ele volte a comprar continuamente e deixe margens de contribuição que possam se consubstanciar em lucro, que é o oxigênio da empresa. A margem de contribuição por si não gera lucro, somente o lucro gera caixa e o caixa é o oxigênio. Ter caixa não é garantia de lucro subsequente, porque o capital não garante lucro, apenas a melhor alocação dos seus recursos, transformando eles em bens e serviços que possam atender a clientela de forma diferenciada. Então é uma relação condicionante que o capital só gera lucro se você souber adaptar adequadamente os seus meios de produção, criando bens e serviços que atendam diferenciadamente os concorrentes, os clientes, etc. Muito bem. O que nós temos nisso aí? O camarada vai lá e faz uma pesquisa de satisfação, aquelas perguntinhas ordinárias, que o consultor meia-boca criou para ele, que diz que precisa. Aí ele manda para o comprador responder. Só que o comprador não tomou decisão nenhuma fundante que decidiu a compra. Foi decidida pelo cara lá do miolo. Aí ele manda para o comprador uma série de perguntas que, na verdade, ele está querendo saber se o cliente está satisfeito com seu padrão de oferta. Quando, na verdade, nós deveríamos estar perguntando se ele está satisfeito com o padrão de consumo dele atendido, que é o que interessa, porque o padrão de oferta não se sobressai ao padrão de consumo. Porque ele pode estar consumindo o que ele tem, não o que ele queria. O padrão de consumo é a base da utilidade, do utilitarismo. Quando o Juran escreveu que qualidade era adequação ao uso, utilidade ao uso, nossa, o Juran lá na Romênia pensou nisso. Não, o princípio do utilitarismo, Jeremy Bentham, 1820 e pouco. Que depois os outros autores, até o Karl Menger e o Wieser, foram escrever sobre isso. Esses caras que nasceram em 1900, eles leram os livros os caras que escreveram em 1850 e pouco. Agora tem que ler, tem que estudar. Aí você vai conversar com esses sacripantes, desses consultores carreiristas. O cara diz, mas onde que está escrito na norma? Ali não está. Vai buscar na literatura, que dá a base intelectual para o gestor. Os caras criaram esse fim em si mesmo, que é a certificação, faz um negocinho limitado. Ok, a empresa tem lá aquele certificado na parede, mas ela é recordista de reclamações, está beirando, está cortejando o debacle, tem péssimos resultados econômicos, problemas gravíssimos de paralelismo de processos que gera ações redundantes, retrabalhos, etc., consumindo custos. Está lá o cara com aquele certificado. E o cliente está abandonando ele, porque ele parou de inovar. Inclusive, a questão da inovação é um negócio tão absurdo quando o modelo de certificação permite que determinados itens não sejam aplicáveis. Notadamente, o requisito de projeto de desenvolvimento, que é a base da inovação. Como que uma empresa pode criar novos produtos, novos sistemas, novas formas de atuação, se o elemento que lhe dá causa na sua construção de forma sistêmica, que é o requisito de projeto de desenvolvimento, foi excluído disso? É um contrassenso total de você eliminar justamente aqueles requisitos conceituais que vão dar forma
ao desenvolvimento de um novo produto ou serviço. Porque a empresa que para de inovar, ela acessa a sua capacidade de empreendimento. E aí o que acontece? Ela continua fornecendo o mesmo produto para os seus clientes, mas que nesse mercado seus concorrentes começam a entrar com alternativas e atrações. O que vai acontecendo? Ele vai entrando naquele aspecto do ciclo de vida, de produtos que vão caminhando para a fase de degeneração, porque eles perderam... Ele passa da maturidade. Ele passa a ser um produto que o mercado não mais valoriza, porque é o mais do menos, do mesmo. E aí as atratividades vão tirando os clientes disso. O que sobrou? Uma competição com meia dúzia de banguela lá que também não inova. A guerra é preço. E a guerra e preço, o que vai fazer? Você vai começando a cortar custo onde dá, vai ficando pior o produto, as margens vão caindo até você sucumbir. É quando você não tem um diferencial competitivo, o único diferencial competitivo é o preço. Porque o diferencial competitivo, a base do diferencial competitivo que foi teorizada pelo Porter, ele, voltamos lá ao pensamento do século XIX. Sim. O princípio da utilidade, baseado na escassez do produto ou quando ele se torna raro. Raro não na essência, mas ele tem tantos diferenciais competitivos... Que ele não é comum, é isso aí. Que ele não é comum, é isso aí. Desde que ele atenda às necessidades ou tire alguma dificuldade do cliente. Então, o cliente começa a olhar, só esse cara tem isso. Os outros têm, mas não são diferentes. Então, você tem aquela raridade. Essa raridade ou diferencial competitivo, ele nunca é garantido para sempre. Não existe essa possibilidade. Eu gosto de uma frase, faz muito sentido o que você está trazendo, porque a gente fala que o cliente é o alvo móvel, né? Sim. Ele está sempre se movendo. Você não consegue ter um cliente... Porque você não consegue garantir porque algumas coisas mudam. O cliente muda, o ambiente muda, então o teu concorrente muda, as normas, as regras mudam. Sim. Entendeu? Sim. Então com o ambiente se modificando, ou você se atualiza, e por isso você está trazendo o requisito de projeto de desenvolvimento como fundante para você inovar, e faz todo sentido. Ou você pode inovar também na loucura, né? E você pode ter essa sorte de conseguir uma ou duas vezes. Sim, mas mesmo na inovação, ela tem que estar focada no cliente. O grande problema dessa vontade do cliente é que ela é sempre móvel. É isso aí. Ela tá e aí o que acontece? Quando a gente começa a entender o cliente... Ele muda, é isso aí. E a gente começa a atendê-lo, muda os pressupostos que deram causa àquilo. Então, por isso que aquela questão porque a filosofia da melhoria contínua... Filosofia de melhoria contínua, escambau. Aquilo é uma condição sine qua non de sobrevivência. O negócio Eu preciso estar eternamente melhorando, adaptando o meu produto, lançando, às vezes até consigo uma disrupção, mas às vezes eu posso ser vítima da disrupção. Acontece. Eu crio um produto que modifica o status quo de tal forma que modifica o padrão dos clientes, de comportamento, que eu passo a ser vítima dele. Eu até queria comentar que até pra gente trazer algumas referências, né? O Dietz está trazendo várias. O Deming tem uma frase falando disso, né? Que a qualidade deve mudar de acordo com se muda os desejos do cliente. Mas o Juran traz muito isso, né? Ele põe um contraponto até da linha que a gente via de qualidade atender requisito. E ele faz esse corte lá no qualidade desde projeto, dizendo, cara, se você só atender o requisito, o cliente ficar só no padrão de tipo, ok, você vai sumir do mercado, porque o que interessa é a satisfação. Veja só, o Deming tem uma frase, pelo menos foi atribuída a ele, alguns colegas citam num dos livros dele, não sei se está naquele Out of the Crisis, né? Que diz que a qualidade nasce na sala da direção. O que quer dizer isso? O direcionamento estratégico determina isso. Está lá na sala de direção. Não é ele que pensou em todas as estratégias, mas foi lá chancelado, porque ele é o dono do dinheiro. Ele vai prestar conta pelos resultados auferidos no final do período, ou para os acionistas, ou para os seus sócios, etc. Então é ele que determina. Vou fazer isso. Vou para esse mercado com tais produtos, que a qualidade nasce lá. Essa que é a ideia. Não é? Não é que emana da alta direção a qualidade. Sim. É que o direcionamento estratégico, porque, Dietz, vou voltar do ponto que você trouxe. Pode ser que a gente opte por uma qualidade menor
por um custo menor. Existe uma pancada de empresa que sobreviveu e funciona por muito tempo Mas aí, veja só, vamos voltar lá no posicionamento por custos. Por custos, exato. Tá. Você tem uma base... E também foi um direcionamento estratégico. Nós temos... Pode escolher isso, né? Veja só. Quando nós olhamos para o mercado, nós temos que olhar para dentro de casa. Aquele mercado, aquele posicionamento ali para aquele mercado, deixa eu olhar o que eu tenho. Eu sou capaz, com o que eu tenho, de ser diferente dos meus concorrentes para ser protagonista. Mas para que isso? Senão você vai cair naquela guerra de preço. Você é mais um para fornecer aquilo, é mortal. A tendência é o desaparecimento. Então eu sempre tenho que me preocupar em ser protagonista. A forma de você ser uma empresa que vai comemorar 50 anos é você ser sempre um pensador extra classe. Se você pensar extra classe, você vai chegar aos 50 anos de ForLogic. Se você pensar, não, vamos manter. Você dura mais 2, 3 anos, você está fora. Isso é uma verdade absoluta. É isso aí. A empresa que para de inovar perde sua capacidade de empreendimento. Ponto. Enfim, então, o que acontece? Vou olhar o mercado. Olha o que eu tenho dentro de casa. Ali, eu não vou ser diferente. Ali, eu não vou sobreviver pela minha estrutura. Mas essa área, eu posso sobreviver com protagonismo e ganhar dinheiro. Eu posso ter uma estratégia baseada em custos baixos. Mas aí é que tá. Custos baixos não quer dizer isso. Qualidade vagabunda. Ou não entrega de diferencial. Exatamente. Você tem uma estrutura, a gente mais vai enxuta. Os 1,99, que é aquelas festinhas que as criancinhas de 2 anos pegam o brinquedinho, brinca, meia hora já tá todo mundo dormindo e a mãe joga tudo no lixo. Então, tem aquele cara que sobrevive com 1,99. Mas o que acontece é o seguinte, tirando esses casos extremos, ter produtos de custos mais baixos não representa necessariamente porcaria. Exato, perfeito. Porque você precisa sempre atender uma necessidade ou tirar um desconforto. Se você tem um produto que não atende uma necessidade e não tira o desconforto, ele está fora. É muito legal você trazer esse exemplo disso, porque todo mundo que já foi num casamento e chega aquela hora do casamento e que eles trazem aquele sacola de tranqueira pra você colocar óculos, negócio que brilha no escuro, arquinho. Aquilo não tem a durabilidade de um produto comprado numa loja de primeira linha. Mas para o propósito daquele produto, que é o lixo depois do casamento, ele cumpre completamente ele atendeu uma utilidade perfeitamente. Com um custo que era possível ser pago, porque aquelas criancinhas, tem 30 criancinhas lá de 2 anos. Eu não posso comprar um negócio muito grande, vai ser mais caro que a festa. Um PlayStation, né? Mas só que aquelas crianças nem sabem aquilo ali, brincaram, fizeram bolinha de sabão, não sei o quê. Acabou, estão dormindo, você recolheu, botou no lixo, acabou. Exatamente. Toda a criançada ficou satisfeita. Ok, ele cumpriu o seu papel. Ele foi adequado ao uso. Temos qualidade ali? Sim. Tem qualidade, com baixo custo. Então, e é por isso que a qualidade começou lá na direção. O cara que planejou aquele produto falou, ó, é um produto que a gente vai cobrar pouco, que a gente vai fazer um volume grande, os caras vão usar na festinha de criança de 2 anos, lá que o Ditz deu exemplo, e a gente vai conseguir ter uma margem de lucro interessante com esse produto que a gente tá vendendo por um valor menor, mas com a qualidade adequada para aquele uso. Porque o grande problema da competição é por você não ter diferenciais competitivos, você quer no meio do caminho derivar para o custo. Aí você começa a cortar o custo, não pela otimização e racionalização do processo, mas começando a cortar para economizar. E aí que eu digo, quando você tem esse tipo de procedimento, você não fica menor, você fica pior. É isso aí. Porque, olha, eu tinha um cara ali que custava 10 conto. Não, manda embora, contrata 2 de 2. Ele não vai entregar da mesma forma. Ah, eu tinha um caminhão, não sei o que, agora põe um outro ali, um burro sem rabo. Não vai funcionar. Ah, mas eu consegui reduzir custo e agora eu tô vendo a margem. Mas aí não subsiste. Por quê? Porque nas entregas vai começar a dar zebra. Isso não é sustentável ao longo do tempo, né? É curto prazo, é decisão de curto prazo. Ô Muniz, mas uma coisa importante pra gente falar é que a gente ainda não fez a mensagem de ouvinte. Não fizemos. A mensagem de ouvinte. A gente já tá na metade do podcast aí que tá ouvindo aí. Você deve estar percebendo que esse podcast vai ser mais comprido. E o cara, por a metade, achei que tava no fim. E com resumo. Exatamente. A gente tá na metade, a gente não fez a mensagem de ouvinte ainda e nem a gente... Na verdade, a gente já tá no tema, né? Mas vamos lá, vamos ter mensagem de ouvinte aí, não tem? Temos. Vamos ouvir, tem uma mensagem de ouvinte.
tem que botar aí, Diz. Bom dia, meu nome é Sabrina, eu sou de São Carlos, né, do estado de São Paulo. Faz uns 15 dias que eu encontrei vocês no podcast, procurando sobre ferramentas da qualidade. Eu vou participar de um processo seletivo hoje na minha empresa e eu gostaria de compartilhar aqui que para mim foi muito bom. Eu aprendi de uma maneira fácil, didática, né, e leve. Muita coisa eu aprendi com vocês. Eu ouvi podcast, todos os dias eu estou ouvi sobre PDCA, FIMEA, espinha de peixe, Deming, várias coisas, né? E que eu tenho certeza que vai me ajudar muito na minha prova de hoje, acrescentou muito nos meus estudos. E se de repente eu entrar na vaga, né, ou em outros processos, se eu não for nesse, vou continuar prestando, que na minha empresa sempre abre e dá oportunidade interna primeiro. Então, enfim, se caso eu conseguir entrar na área, pode ter certeza que eu vou estar entrando em contato aqui e falando para vocês, né? Mas é isso. Gostaria de agradecer, falar que é muito bacana, eu gostei muito, estou ouvindo todos os dias. E mesmo que eu não passar nessa prova, eu vou continuar ouvindo e continuar participando de processos. E já estou fazendo um curso na área, estou mudando totalmente de área. E é muito bom. Eu estou gostando muito dessa parte aí toda de qualidade, viu? O que vocês trazem para nós é muito rico e muito bacana. Aí, Edith, estamos levando alguém para a da qualidade, acabando com a vida da moça, né? Evangelizando. Aí, isso é importante falar, é o seguinte, há ainda uma concentração do pensamento que a qualidade, ela é única, exclusivamente aquelas ferramentas da espinha de peixe, FEMEA, essas coisas. Isso faz parte de uma das partes importantes, que é o seguinte, se a gente olhar a ISO 9000, conceitos, ela diz que o sistema de gestão, ele está ali para prover confiança às partes interessadas. Isso aí. Então, a certificação, que até você comentou, ela deveria igualmente prover confiança à sociedade. É o objetivo final, você, né? pode comprar dessa empresa, você pode confiar, você pode ser um parceiro, você pode fazer investimentos nessa empresa, pode até como fornecedor comprar equipamentos para fornecer a longo prazo, porque ela é digna de confiança. É isso que a certificação deveria provar, ou validar quando o caboclo tem um certificado. Porque isso está previsto na 9000, dizendo que o sistema de gestão, quando ele tem um resultado global sustentado, ele passa confiança às partes interessadas, baseado em 3 palavras: constância, eficácia e eficiência. Está escrito na 9000. Não é o André Dietz que está legislando em causa própria. Está escrito lá. Constância, nós estamos falando de estabilidade. Estabilidade é conseguida, como diz o nosso querido Rogério Meira, através de padrões que garantem previsibilidade de processo, de resultados. Evidentemente que só há previsibilidade de resultados adequados que geram uma certa eficácia se esses processos estiverem sustentando estratégias adequadas, alinhadas com o desejo do mercado. Senão, não adianta eu continuar fazendo magnificamente um produto que o mercado não quer mais. Então, mudando os desejos do mercado, mudam as estratégias, mudam os meios e os métodos, ainda assim, para garantir uma constância de resultados. Com a constância de resultados, podemos dizer que temos eficácia, porque estamos atendendo aquilo que foi previamente planejado, os resultados estão acontecendo, então nós temos a constância unida pela eficácia. O que mais? Se tem partes interessadas que se nutrem dos efeitos desse sistema, entre eles os acionistas, os investidores, etc., estamos falando de dinheiro, então temos que entrar em métodos que gerem resultados positivos para poder chamar de eficiência. Isso aí. Que ela está dependente da produtividade, que é conseguida através da constância, dos processos, etc., que você tem repetibilidade, reprodutibilidade para dar previsibilidade de resultados. Se esses 3 elementos caminham em concomitância, principalmente de médio e longo prazo, precisamos também comer hoje. Então tem que dar resultado hoje, amanhã, hoje, ieri e domani. O que acontece?
Para eu dizer que essa empresa tem resultado eficaz ou sustentado, ou os resultados do sistema de gestão podem ser validados, e está lá na 9001 e na 9000, resultados globais sustentados, deve haver a concomitância dessa constância, eficácia e eficiência. E essas ferramentas ajudam a dar isso, né? Exatamente. Essa nossa ouvinte que mandou pra gente esse áudio, né? Uma coisa legal que você tá trazendo. Você puxou bem o aspecto que ela falou, que ela tá estudando pra uma prova, você viu? Alguém que tá querendo entrar na área da qualidade. Até fico pensando se a gente tá fazendo um favor pra ela, um desfavor, né? Mas tudo bem. Isso daí é por sua conta. Aí ela vai dizer assim, com a mão esquerda o Dito está falando bem pra cacete, com a direita ele tá metendo a porrada. Então mas é mais ou menos isso. Mas ela vai usando o Qualicast para estudar. Eu acho legal isso, porque é uma coisa que a gente se preocupa aqui, é de trazer esse conhecimento, Dito, que você tá batendo hoje aqui, a gente fala muito disso, de um jeito que o cara consiga entender também. Porque, por mais que você seja erudito, muitas vezes o cara que tá lá na ponta é um cara que não teve as oportunidades de erudição que alguns têm. Sim. E esse cara, o nosso podcast, a linguagem é para que esse cara também consiga entender. É claro que volta e meia a gente afunda o pé, né? Porque não dá para ficar só na espuma. Não é para ser raso, né? O que, na verdade, esses 30 e tantos anos trouxeram de efeitos colaterais foi a introdução do meio, da estrutura, sobrepujando os fatos estratégicos. Inclusive, parecendo que eles eram mais protagonistas do que os próprios fatos econômicos, que são os desejos do mercado e consumidor. Aí o que acontece? Os diretores das empresas, mesmo estando certificados, etc., estão enfrentando situações, panoramas que beiram o debacle. Sim. Então ele olha hoje e diz assim, esta coisa de ISO 9000 não serviu para nada, só serviu para burocracia, eu tomo uma droga, mas o negócio anda de lado. Pois é. A gente tem um problema aí. Mas segura a onda. O que o nosso ouvinte vai ganhar se isso não deixa a gente terminar o quadro? Outro podcast dentro do outro podcast. Vamos ganhar fabulosos stickers. Obrigado. É isso que eu precisava falar. É isso, Sabrina. O que é esse treco? Você sempre ganha esse treco. Adesivos. Aqui, ó, mostra. Cadê os stickers? Adesivos. Não tem. Eu sou velho. O Dito é velho, tem que chamar de como que é? Aqui, ó, tem um aqui. Decopagem, o Dito chamaria. Da Forloge, a gente vai mandar fazer um desse da Forloge. Aqui, ó. São adesivos, só que nossos adesivos, eles podem ser colados na caneca, na garrafinha. Na geladeira? Lavar. Qualquer lugar. E nunca mais vai cair. Duram isso vai por ser bom muito que a minha tempo. filha vai dizer, pai, mas como é que você paga um mico desse? Você não sabe o que é sticker? Vai falar, com vai certeza. falar, a com gente certeza. faz um corte, o Dito não sabe o que é sticker, ele tá se achando um sabidão. Coloca isso aí na internet. O Dito não sabe o que é sticker, vai saber de 9000. Mas, olha, o que? O cara tá falando de chupeta, ele não sei quem não sabe o que é sticker. Chupeta. Chupeta ele sabe o que é, agora sticker. Fala aí pra gente pra que número que ela manda pra ganhar os stickers. Sabrina ganhou sticker, mas a gente tem um requisito aqui no Qualicast, que todo mundo que toca o áudio aqui no Qualicast ganha uma cartinha nossa com os nossos mimos, e dentro desses mimos a gente tem os nossos stickers. É isso aí. E você que está nos ouvindo, nos assistindo, também pode enviar seu áudio de até 1 minuto para 43 99822 0077. Se tocar no Qualicast, a gente manda uma cartinha pra você. Com os stickers, e no futuro teremos novidades, mas segura a onda. Vamos lá. Segura a onda, tá dando muito spoiler, tá chefe. Bom, sim senhora, chefe. Vamos falar então o que é que banca esse Qualicast e paga a fortuna que o Dito descobre pra vir dar uma aula pra gente aqui. Vamos lá. E esse Qualicast é patrocinado pela Forloge, uma empresa que surpreende os clientes com relacionamentos e tecnologia que simplificam a qualidade. E venha fazer parte da maior comunidade de qualidade do Brasil. E para mais informações, acesse qualiex.com e conheça a solução definitiva em software para gestão da qualidade. Dito, voltando pro nosso tema, cara, e a gente já tá com... Você tá acompanhando, falou, esse podcast vai demorar mais, ou vai virar 2 partes, né? Depois vamos ver o que vai Depois acontecer. a gente vai decidir. Ainda se depois. Mas a gente tá falando aqui, a gente começou falando e você trouxe um panorama muito interessante dessa observação de que algumas coisas que a 9001 traz, amarrada a 9000 e amarrada a todos os sistemas de gestão, não estão sendo, vou chamar assim, para ser bonzinho, aplicados da maneira correta, tá?
E quando a gente trouxe essa pauta, que era, cara, vamos falar da qualidade além da certificação, é porque a nossa ouvinte veio e trouxe, foi muito legal esse áudio, que ela falou assim, poxa, eu vou fazer uma prova para trabalhar na qualidade, deu certo. Ferramentas da qualidade, aquilo que a gente chama da famosa a área da qualidade, ou a turminha da qualidade. Mas a qualidade não para aí, né, Ditz? A qualidade começa, você falou de começar na mesa de direção, mas ela tem muito mais coisa para chegar lá. Se nós estamos falando daquele trinômio final, constância, eficácia e eficiência. Eficiência é resultado financeiro, produtividade. O resultado financeiro, lucro, gera caixa. Só o lucro gera caixa. O caixa é o oxigênio de uma empresa. Não existe nenhuma empresa que pode sobreviver eternamente com prejuízo. Então, dar lucro é uma condição sine qua non para a permanência na competição de qualquer organização. Não tem ninguém aqui que possa vir falar o contrário ou que dê aso a qualquer óbice sobre esse tema. O lucro é a única coisa capaz de manter uma empresa viva na competição. Ah, mas eu posso pegar empréstimo bancário. Sim, mas vai ter que devolver uma hora. Para devolver vai ter que ter lucro. Outra pessoa vai pagar, né? Ou então essa mania, essa modinha que teve agora de empresa que vive captando recurso, capta, alavancagem. Mas uma hora... Vai ter que pagar. Vai ter que pagar. Uma hora vai ter que dar lucro. Ninguém vai ficar pondo dinheiro para sempre. Principalmente se nós tivermos aqui diretores, CEOs, superintendentes, donos, etc., que estão de saco cheio de ouvir esse negócio de ISO 9000, que só jogaram dinheiro fora. Quando vier alguém oferecer serviços de consultoria, não trate mal eles, vai escutá-los. Porque se o cara chegar e disser para você, olha, eu sou bom consultor para fazer você passar na ISO, você já sabe o limite dele. Ele vai ser aquele cara que está lendo a norma literalmente e que não interessa a ele os extras, porque ele não sabe fazer. Ele quer fazer o que a norma, o que fazer para chegar na norma, não para você ter resultado. Essa que é a diferença. Você tem que perguntar para o consultor o seguinte: você sabe me ajudar para eu reverter os meus resultados negativos em resultados positivos? Mesmo usando os princípios dessas normas, estão lá, os princípios são bons. Lógico, é um grupo de elementos que, como eu digo, são folhetins, você não consegue botar uma enciclopédia de pensamento administrativo, etc., num folhetim de 20 páginas. Né? A ISO ainda está se esforçando de criar normas paralelas, complementares, para dar maior robustez, mas mesmo assim são folhetins comparados com a literatura que existe, todos os ensinamentos. Se o consultor chegar para você, eu consigo transformar a tua gestão e você vai ter um resultado positivo, esse cara é o cara para ser ouvido, porque ele é capaz de te ajudar a sair de uma situação muito ruim. Agora, se ele diz, eu estou preparado para fazer você passar na ISO, não vai adiantar, porque a ISO em si, ela não te diz como que você vai reverter isso. Aí o cara diz assim, eu vou implantar a gestão na tua empresa. Isso também não tem plausibilidade nenhuma, porque todas as empresas, independente da sua característica, ela já tem uma gestão em curso. Ela pode ser uma gestão caótica, moderna, autogerida, comando e controle, burocrática, ágil, totalmente informatizada. Ela já existe. Gestão é o seu maneirismo condutor. É o espírito que lhe concede vida ou lhe tira. A ISO burocratizou uma empresa. Não. Vocês, porque é arbítrio do homem, criaram elementos que burocratizou a empresa de vocês. Não foi a ISO 9000, não tem nenhum lugar lá na ISO 9000 que diz que você tem que ter tantos relatórios, tem que ter isso, não tem nada lá disso. Eu desafio qualquer empresário que diga para mim que, literalmente, a ISO 9001 jogou ele no limbo da competição, porque estava escrito lá que ele tinha que fazer aquilo. Não existem esses requisitos. Esses requisitos são criados por pessoas que vêm colocar a carroça na frente do boi. O boi é a estratégia. É isso aí. Então, quando você põe a carroça, o meio, na frente do boi, você cria esse ambiente totalmente caótico,
burocrático, ferramentas dissociadas de qualquer pensamento ou capacidade intelectual das pessoas, porque você botou a carroça na frente dos bois. Ô, Ditz, e quando a gente tá trazendo, você trouxe uma boa visão de, chegou um cara aqui para prestar consultoria pra gente, e o cara tá tentando me vender uma certificação ISO, daqui a pouco ele já vende o kit ISO dele junto. Exatamente, ele vem com a ferramenta. Daqui a pouco ele vende um conjunto de planilhas, pra você. Mas, quando a gente fala da qualidade além da certificação, a gente está trazendo que você trouxe já de eficiência, falou um pouco de eficiência, de eficácia, de constância. A qualidade, ela se preocupa com, por exemplo, as finanças da companhia? Olha só. Eu queria fazer essa pergunta porque essa é uma... E o dinheiros, né? Veja só. Tudo nós temos que trabalhar baseado na definição dessa expressão qualidade. Como ela vem lá dos albores das inspeções. Popularizou por lá, né? Então lá a qualidade estava relacionada a atributos do produto. O famoso cara crachá, tal dimensões, etc. Aí. Isto, a inspeção é até capaz de averiguar. Vamos medir isso aqui. E ver se está dentro nós temos um instrumento de medição calibrado, aferido, etc. Deu 36 milímetros, mais ou menos 2, está dando 37, está dentro. Isso dá para... Então, foi daí que nasceu. Se a gente for lá do início, quando estourava as caldeiras na Alemanha, que o TÜV, o Technische Überwachungsverein, foi criado para fazer inspeções de caldeiras, porque elas explodiam, etc. E depois da indústria armamentista. Aí a gente vê a palavra qualidade associada ao atendimento desses atributos e variáveis de produtos. À medida que ela foi entrando em outros mares e assumindo um papel muito maior do que aquele ambiente de chão de fábrica, e ela quis abraçar, a partir de 2000, com a introdução da gestão de processo, e aí a gente vai para a teoria dos sistemas, que é o todo indivisível, então abraça toda a cadeia de valor e elimina só aquela parte da garantia da qualidade. O que acontece, no meu modo de entender, é que no momento que ela se manteve com aquele nome sistema da qualidade, aquele negócio todo, ela ficou um Frankenstein. A gente perdeu uma oportunidade de dar um passo... Mas isso veio, se a gente for olhar lá para trás, em 96, quando veio a norma Sistemas Ambientais, ali foi um negócio muito difícil, porque se a norma dá uma migração maior, olha, é uma norma, sistema de garantia da qualidade, continuaria aquele negócio todo, poderia ser auditado e tal. Mas quando ela quis pegar o sistema, saiu daquele ambiente único, daquela linha só de produção, para pegar todo o arquétipo organizacional. E aí ela mantém a expressão qualidade, que continua obtusamente focada na avaliação de tributos de produtos e serviços. Tanto que as pessoas têm muita dificuldade de compreender que podemos dizer que temos alguma coisa com qualidade processual se os dados de saída se comunicam com os dados de entrada. Se quer isso, saiu isso aqui, então tem qualidade. Se eu tiver um processo fabril que esteja produzindo de acordo com especificações técnicas, dentro do custo esperado, orçado no seu preço de venda, então eu tenho uma continuidade de produções, reprodutibilidades que geram aquele produto de acordo com as especificações. Se eles estão dentro da faixa de custo, vai me dar resultado econômico positivo. Isto pode se perder rapidamente pela transição de um produto no seu ciclo de vida, porque mudou o padrão de consumo, muda o padrão de oferta, aquilo ali se perde também. Então, quando a gente começa a falar, nós temos qualidade como um atributo de maestria em cada momento da sua parte da teia. Então, nós temos a maestria da melhor compra. Eu comprei com 30, 60, 90, 120 dias. Aí você diz para mim, André, você é bom comprador. E ela é a financeira. Só que eu esqueci de combinar com ela que todos esses pagamentos do 30 a 60 caem no dia da folha de pagamento. Putz. Aí você vai dizer, me matou, cara. Acabou comigo. Então houve o quê? Falha de comunicação entre os processos. Processos andaram em paralelo. Não há qualidade nessa relação.
Por mais que houve uma boa compra do ponto de vista do comprador. Mas o efeito responsivo num processo que está interligado e não é interdependente. Exatamente. Estourou, aumentou no dia da folha de pagamento. Ela vai dizer, caraca, e agora? Não é sistêmico, né? Pois é, então, aí não tem qualidade na operação. Então, o pessoal tem que começar a compreender que essa maestria, essa conjunção, quando os processos interconectados geram benefícios mútuos, podemos dizer que há qualidade na relação. E quando esses benefícios mútuos provocados pela interconectividade dos processos beneficiam os processos do cliente, formam anéis inimitáveis pela concorrência, sendo a base do diferencial competitivo. Temos qualidade na oferta. Qualidade de negócio. Qualidade de negócio. Exatamente. Então, se a gente transformar essa palavra, por isso que eu gosto muito de transformar a palavra qualidade em utilidade. Eu pego o conceito do utilitarismo do Jeremy Bentham e pego a definição da expressão qualidade, aba 4, que está na ISO 9000, e cada palavra dessa definição tem uma definição. Então você reescreve aquilo e compara a teoria do utilitarismo, você vê que nós estamos falando da mesma coisa. Sim. Com algumas ajustes, mas é a mesma coisa. Então eu gosto de usar, ao invés de qualidade, utilidade. Então, na verdade, os processos estão sendo úteis um para o outro. Então, se os efeitos responsivos desses processos estiverem dentro do arquétipo de custos, a resultante possivelmente será margens positivas, resultados financeiros que manterão a capacidade de reinvestimento da companhia. Se a empresa não trouxer resultados financeiros equilibrados, não há como fazer reinvestimentos. Não havendo reinvestimentos, cessa a sua capacidade de inovação e de empreendimento, caminhando essa companhia para o debacle. Ela sai do protagonismo da competição, vai para a coadjuvância até o desaparecimento miserável. Ditz, o que você está trazendo então, quando eu fiz a pergunta, usei a questão do financeiro por uma coisa que a gente sabe que geralmente está longe, né, de quem trabalha na área da qualidade, né? Às vezes nem é compartilhado. Nem é compartilhado. E uma das coisas que você trouxe, foi explanando muito bem, e você chegou até os anéis concêntricos inimitáveis pela concorrência, que fala um pouco sobre a qualidade de negócio. Esse meu negócio está tão bom, né, enquanto negócio, que eu consigo gerar valor para a ponta, consigo criar margem. O cara não consegue me copiar porque o meu nível de entrega é tão diferenciado. Isso tem muito a ver com o que o Deming trazia lá quando ele fala de constância de propósito. Ele fala assim, para que serve essa companhia? Tem que estar claro desde o início. E eu peguei uma partezinha aí, você trouxe, até você ligar tudo. Então, ou seja, os processos têm que ser úteis uns para os outros. A constância de propósito, vamos trabalhar um pouquinho sobre o posicionamento estratégico. A empresa, ela precisa ter um norte, ela precisa ter o seu shape. Você precisa olhar a ForLogic aqui e entender o que é essa empresa. A pior coisa é o camaleão. O cara não sabe. Não é o camaleão adaptável às mudanças. Não é nesse sentido. É resiliência. É o cara não sabe o que é. É o quaisquerismo. O cara faz meio de tudo. Então, isso que o Porter chamava de ser pego no meio. Que é o pior dos céus para uma empresa. Você pega... Eu não sei o que eu faço. Eu não sei se eu sou melhor em custos ou eu vou em posicionamento, se eu vou em diferenciais. Eu não sei. Então, o Deming, quando falava do constância de propósito, quem é você e o que você quer ser? Como você quer se apresentar ao mercado? É isso aí. Como você depois vai atendê-lo, vai depender de uma série de situações. Produto, que serviço, entrega. Esse contexto modifica seus parâmetros estratégicos, modifica a operação. Se você não sabe como você quer atacar o mercado, não tem essa constância, nós temos um propósito. Não posso deixar de ter um norte estratégico, pois... Se isso acontecer, advém o caos. E com o caos vem o paralelismo do processo. Cada um começa a agir de qualquer jeito para tentar um resultado comum que jamais será conseguido sem a união de todos os processos. Essa é a base do pensamento da teoria geral de sistemas, que somente a união dos processos, porque um processo excepcional não gera resultados excepcionais. Não é garantia. Um sistema excepcional gera. Exatamente. Isso precisa gerar resultados econômicos positivos. E aí, para aqueles
que estão focados obtusamente no controle de processo, é lógico que eles estão viciados naqueles termos antigos e eles não sabem. Eles não sabem que isso nasce do pensamento estratégico da companhia para saber que posição ela vai tomar no mercado, que tipo de clientes ela quer atender, de que forma ela quer. Isso não está lá no chão de fábrica. E muitos desses profissionais que estão se formando, que querem ir para a tal da área da qualidade, se nós chamarmos a área da qualidade como a área voltada para questões de garantia da qualidade, podemos chamar de área da qualidade, não tem problema. Mas não é ela, por si só, que vai garantir, porque senão, gente, nós vamos cair numa armadilha chamada a síndrome do torno de ouro. Eu posso ter o melhor processo industrial com a melhor razoabilidade, com a melhor constância, com a melhor reprodutibilidade, mas estar produzindo um produto que o mercado não quer mais. Eu vi empresas excepcionais no Brasil e no exterior, com parques fabris fantásticos, que não são mais protagonistas na competição. Por quê? Muito embora tivessem processos produtivos, máquinas e equipamentos, CEP, FEMEA, espinha de peixe, mudou o contexto empresarial. E o cara não conseguiu se adaptar. E ele não conseguiu fazer um giro estratégico para adequar os seus produtos que sejam possíveis ser produzidos com aquelas linhas de produção em produtos queridos pelo mercado. Uma disrupção pode mudar todo o comportamento social e matar a tua companhia. Eu vi acontecer com algumas companhias, não quero dizer aqui porque é muito infeliz o resultado delas, que uma disrupção de mercado liquidou empresas que até então eram líderes de mercado, fabulosas, que eu estive dentro dessas empresas, via seus parques fabris espetaculares. Pensava até que estava dentro da NASA, na produção daquelas espaçonaves, tamanha capacidade industrial, a mudança repentina dos padrões de consumo, com uma disrupção, eliminou o produto que essa empresa fazia ou as suas variações, ao ponto de ser zero o seu consumo. E a empresa não conseguiu reagir estrategicamente. Exatamente. E aí tem um erro muito, muito grave quando você foca obtusamente no processo produtivo e no produto. O produto não é a garantia de sobrevivência. Porque mudando os pressupostos de compra, o produto cai em total obscuridade. Uma empresa deve ser vista como uma formadora de clientes e não uma produtora de produtos. Então, quando você foca nos clientes, no mercado, você está tentando interpretar os novos padrões de consumo. E aí você vai olhar para dentro de casa e vai ver quais desses eu vou abraçar com os meus recursos que eu tenho. Eu não consigo abraçar todos. Por que eu não consigo abraçar todos? Porque os recursos impõem o limite. Todos os nossos recursos são limitados. Então, nós temos que saber usá-los com maestria, porque eles são limitados. E se nós atirarmos para todos os lados, nós vamos desconcentrar recursos que devem ser canalizados naqueles elementos que trazem mais resultados. Onde eu vou investir? Naquilo que puder me trazer mais resultados. Se eu começar a separá-los naquilo onde ele mais precisava recurso, não vai ter, porque eu estou gastando dinheiro com coisa que não vale. Dentro das minhas atividades de consultoria ao longo da vida, como diretor e tudo, eu sempre disse para os empresários, os colegas, diretores e tudo, esses clientes, esses produtos, pare. Mas nós vamos abrir mão desses produtos e clientes? Sim, eles estão dando prejuízo, eles já estão numa fase do seu ciclo de vida que caminha para a degeneração, onde a palavra mais importante que deve ser usada aqui é desinvestimento. É sair daí, né? Já deu. É isso aí. O Drucker chamava isso de desapego sistemático. Porque aqueles produtos que não geram mais retorno têm que ser rapidamente desconsiderados. Porque eles consomem recursos, atenção. Tudo, é isso aí. as pessoas não compreendem que qualquer ato consome caixa.
Nós estamos aqui, você está pagando o ar-condicionado, a luz. Esse ato nosso econômico aqui consome caixa. Exatamente. Então, o que nós estamos fazendo aqui, ele precisa, de alguma forma, ser catalisado para lá na frente trazer recursos de venda, de serviços, de bens da ForLogic. E deixa eu fazer um elo disso, do exemplo que você está trazendo, Ditz. O propósito da ForLogic é surpreender com tecnologia e relacionamentos que simplificam a qualidade. Quando a gente está gravando um podcast desse, a gente recebe um áudio de uma pessoa que a gente recebeu hoje, eu estou aprendendo, a gente está simplificando a qualidade para ela. Então a gente está trabalhando no nosso propósito. Pô, mas cadê a venda do teu produto? Fala, cara, se ela virar da qualidade, daqui um ano, 2, 3, ela fala assim, vou contratar alguém para me ajudar aqui. Porque o mais importante, como você desenvolve, projeta softwares especializados na gestão corporativa, com certeza algum empresário está assim. Você tem um software que vai fazer eu ter isso que aquele cara está falando lá, aquele alemão disse isso? Tem. Mas não tem nada a ver com ISO 9000. Não, ele até tem algumas coisas em seus princípios, mas não, o foco não é esse. Nós estamos desenvolvendo software para você ganhar dinheiro. Isso aí eu quero ouvir. Vem aqui me visitar. Porque esse negócio sozinho de 9.000 não me fez ganhar dinheiro. Eu só perdi. Mas eu entendo o que você está dizendo, e perfeito. A gente tem clientes que não têm certificação. Sim. Isso é uma coisa que acontece já. Mas mesmo o cara que quer ISO 9000... Cada vez mais. Eu falei, mas eu queria uma ISO 9000 que não fosse complicada. Eu falei, então, nosso software ajuda. Porque daí, de novo, sem burocracia, mas seguindo ritos que te ajudam a melhorar a excelência operacional dos teus processos. Porque, de novo, né, o nosso pino, principalmente para mim, a qualidade, ela não é uma palavra de inspeção, que você usou o exemplo. A qualidade, ela está em todas as pontas e ela é a responsabilidade da companhia inteira. Mas olha só, a gente tem um software, hoje é o BI, todo mundo quer ter um BI, um dashboard e tal. Os números estão lá. Qual que é a qualidade? Olha, aquilo ali tem 0 ponto não sei o quê, reprovação 7%, reclamação de cliente 4,5%, lucro, esse mesmo prejuízo, os números estão lá. O software é capaz de dar isso. Mas ele não garante a resposta da empresa. Exatamente. Eu estou mostrando para vocês, esses clientes aqui estão dando prejuízo. O software, eu criei um software para vender para você, que você imputa dado lá, no final do mês aparece para você instantaneamente. Não precisa ficar fazendo planilha em Excel, a dona Chiquinha lá no papel. Então, o meu software te dá isso. Aí você está olhando, todos esses negócios aqui são perdulários. Se eu não fizer nada, o software não vai fazer nada por você. Exatamente. Claro. Você precisa de gestão. Você precisa tomar decisões. É isso aí. Agora, imagina o seguinte. Como eu vi, chegava nas empresas para auditar, tinha o consultor. Eu sempre deixei os consultores participarem, os consultores do cliente. Eu dizia, o cara tem que aprender um pouco. Aí ele vinha assim, olha, eu fiz aqui uma tabela com alguns indicadores, mas sabe como é, né? A ISO 9000 não diz a quantidade de indicadores, então eu fiz uns 10 aqui. O que é isso? 10 tá bom? Sorteio de indicadores, vamos lá. Fiz uma busca no Google. Ter 200 também não quer dizer nada. Ter 5 não quer... 2 pode ser. Eu administro uma empresa com 5 elementos, com 5 indicadores. Com 5 indicadores eu vejo se a empresa tem saúde ou não. A gente tem 7 KPIs aqui. Não, eu digo, com 5 eu vejo se a empresa tem saúde. Agora, 200, lógico, quanto melhor. Mas a maioria desses indicadores não são indicadores, são contagens. Contagem é a coisa mais fácil. Quanto eu faturei mês passado, quanto tive de índice de não sei o que, isso é contagem. Indicador é se ele indica em que passo a empresa está caminhando para um sucesso ou não. Isso aí é indicador, está indicando alguma coisa. O resto ali, quanto deu de prejuízo, eu não preciso de mágica para saber isso. Aí o que acontece? O cara tem lá uma tabela lá de 10 indicadores. Mesmo que sejam só 10 excelentes, se eu não fizer nada com eles... Eles não servem para nada. Não servem para nada. Mas aí é que tá. Quando a gente vai pedir a consultoria e eu apresento uma empresa deficitária, esse consultor, ele tem que ter a habilidade de saber o que deve ser medido para depois observar uma resposta adaptativa ou responsiva dessa empresa com algumas coisas. Ele não sabe, porque ele está voltado àquele ambiente de produção. Ele esquece dados elementares, voltando ao mestre Deming, que a qualidade nasce da sala da direção, porque ali são chanceladas as estratégias, os posicionamentos da empresa baseados nos seus recursos existentes.
Então, você falar em qualidade obtusamente olhando apenas para uma linha de produção, resta prejudicado qualquer pensamento sistêmico. Se você pegar a ISO 9001, ela fala em resultado global da organização, resultado da organização, resultado da organização, resultado da organização. É da empresa. Ela não está falando resultado da linha serial de produto A, B ou C. Ela está falando do todo. Então, quando ela entrou nos aspectos partes interessadas, onde entra até os diretores e investidores, aí o cara diz, mas ela fala de qualidade dos produtos. Ô, meu chapa, ela vende o quê? Até a imaterialidade também é vendida, uma educação. O que nós estamos fazendo aqui, estamos vendendo nesse instante imaterialidade. Concorda? Sim. Não é um bem ou um serviço? Então é lógico, tem que estar falando, não pode estar dissociado daquilo que o cliente compra, que é bens e serviços. Por isso que tem que ter a tal da qualidade, que é o seu grau de utilidade para atender uma necessidade ou tirar uma insatisfação, principalmente de forma rara ou única, que é o diferencial competitivo, a base da estratégia. Então, por isso que a norma ISO não deixa de falar de bens e produtos ou produtos. Ela não tem como dissociar isso. O cliente compra o quê? O cliente compra sempre um bem ou um serviço. Pois é. Até a imaterialidade, que é uma educação. Até um conhecimento. Sim. Então, ela não pode dissociar os bens e serviços do próprio contexto mercantil. Como ele se forma? Através de uma miríade de processos interdependentes e interconexos, sustentados com recursos suficientes, que se formam adequados para aquela estratégia que precisa ser adequada à demanda do mercado. Esta é a lei. Esta é a lei de um ambiente de negócios. Não tem como dissociar isso. Não há motivos que deem réplica a isso. Porque a estrutura segue a estratégia que segue os desígnios do mercado. Não tem como mudar isso. Esta é a lei. Então, o que você tem em contrapartida? O camarada vem lá na base e diz aqui, este aqui é o nosso sistema de gestão. Não, o sistema é um todo indivisível maior do que a soma das suas partes. Então não pode ter dois sistemas numa empresa, pois eles seriam conflitantes. Essa é uma discussão antiga nossa. Toda empresa tem o seu sistema de gestão. O pessoal pergunta se o sistema de vocês é ISO 9000, eu falo não. É o sistema ForLogic. Eu falo, a gente chama de super. É o sistema único para promoção da excelência do resultado. É o sistema único, só tem um. Então nós vemos aí as certificações, mesmo que diga que é o do todo, mas é a certificação do setor da qualidade, entendido como o todo organizacional. Sim. Isso é uma aberração, tamanho de um bonde, que não encontra razoabilidade, porque isso foi formado um apêndice desprovido de qualquer razoabilidade contra a teoria do sistema geral dos sistemas. Porque quando a norma ISO fala de sistema, ela tem que subjugar a própria teoria geral dos sistemas. Então, quando você faz um negócio paralelo, ele é tão viável. Aí você, mas funciona? Funciona. Estão sendo certificados, então esse modelo funciona. Mas o que me assusta, de novo, né? É quando o cara cria um sistema para gerir a empresa e outro para atender a certificação. Não, isso só existe, veja só. Um auditor. O nosso pode estar meio zoado às vezes. Olha só. Mas é o mesmo. Um auditor que se permite fazer um negócio desse. Mas acontece. Olha só. Acontece mais vezes. 55% da norma ISO 9001, ele é diretamente relacionado à alta direção. Outro dia eu fiz essas contas lá. 55%. É alta direção. Alta direção é presidente, vice-presidente, conselho, esses caboclos do lado de cima. 55. Mais uns 20 e pouco é alta direção com gerência. E 30% é operação. Lógico, tem que produzir. Então, se você tem 50 e poucos % alta direção e jogando mais uns 20 de penduricalho, ele dá uns 70, você há de convir que essa auditoria... Deveria ser na sala da direção. Deveria ser metade, pelo menos, na sala de direção. Aí o caboclo diz assim, o diretor não pode abrir, não pode se dar o luxo de ficar um dia todo... Parei. Ele escolheu ser certificado. A gente não está obrigando ele, né? Ninguém está obrigando. O mercado é muito democrático, já dizia o Ludwig von Mises, né? Sim, né? Não te obriga, nem. O próprio Luhmann dizia que o meio irrita o sistema. Na verdade, não irrita. O sistema se irrita com o mercado. O que acontece?
eu quero uma certificação. Aí vou lá na Jason Company Certification SA. Jason, como é que é o tal da certificação? São 3 dias de certificado, vai 2 caras aí e tal. Muito bem. Como é que é? Não, eu tenho independência, essa coisa toda. Então eu tenho que me submeter às tuas regras. Você tem independência. Até onde eu sei, pelo menos os organismos de certificação dizem que são independentes. A gente sabe que isso é uma balela, o tamanho de um bonde, mas vamos acreditar que isso fosse verdade. Muito bem. Se eu estou contratando e você é independente, você diz, olha, minha auditoria de 3 dias, vem 2 caras aí. Eles vão ficar 2 dias na tua sala. E vão ficar... Não quero. Então você não tem, né? Não tem a minha auditoria. Cancela. Não tem. Você tem que se submeter à liturgia do meu processo. Que é o processo que eu acho mais adequado para o negócio. O que está acontecendo? Eu tenho recebido informações de profissionais, porque como eu sou também um escritor, um pensador disso, eu escrevo muito lá no LinkedIn, o pessoal vem falar comigo em particular, André, eu fui fazer um curso de lead acesso, de lead auditor. E eu tô com alguns que não são pão duro, tipo Muniz, assim, eles compram meus livros, sabe? Aí estão lá lendo o negócio assim, ó, o cara fala lá leva o livro lá no curso. Ô, professor, você sabe que é o André Dietz? O cara já, sei. Pois é, olha, ele tá falando uma coisa aqui diferente do que você tá falando. Quanto tempo você, como organismo de certificação, um auditor deveria passar com alta direção? Não mais do que 1 hora para não incomodar ele. Que diabo de independência de certificação é essa? Se mais da metade dos requisitos está na sala da direção, como que ele vai passar para não incomodar muito? Então eu quero ser amiguinho. Por quê? Para voltar no que... Que diabo de certificação é essa? Esse é um isso ponto, que está acontecendo, gente. Esse é um ponto que uma das minhas críticas às certificações, né? Eu assim como você, eu acho que tem muita coisa para melhorar, mas uma coisa que eu coloco sempre é, beleza, se certificações não funcionam, nós vamos pôr o que no lugar? Eu gosto sempre dessa, porque a certificação para nós aqui foi muito útil para puxar o conhecimento. Então, eu sou muito grato às certificações que eu fiz. Elas não definem o meu sistema de gestão, mas com elas eu compus o meu sistema de gestão. Por exemplo, quando a gente tirou a 27001, a gente enriqueceu o nosso sistema de gestão, aprendemos pra caramba, tomamos um pau fudido na primeira auditoria. Foi muito legal. E toda a Maurícia participa de reunião de abertura comigo. Olha só. A minha diretriz é: encontre tudo que você puder. Eu quero saber onde está todo o problema. Eu vou responder você baseado no que eu ouvi há 20 e tantos anos atrás. Todos os simpósios, o diabo 4. A certificação é bom porque impõe a empresa a fazer aquela coisa toda. Isso era um discurso de 20 e tantos anos atrás. Muito bem. Com a forma que foi... os kits ISO surgiram muito depois da versão 2000. Porque até então a versão de antanho era de garantia da qualidade. Então as empresas tinham muito solidez naquilo, era bem fácil auditar conformidade. Tanto que eu fui um auditor jovem que conseguia auditar muito bem naquelas normas antigas, a 87 a 94, que eram normas de conformidade. Eu era um inspetor melhorado. Só que hoje, com as características dessa norma, que é uma norma muito mais ampla, eu, na minha época, lá, 1990, eu não teria condição. Sim. Eu seria totalmente inadequado em termos de erudição para auditar essa norma. Não haveria possibilidade de eu responder com uma auditoria bacana, trazendo valor para o cliente, com o conhecimento que eu tinha. Mas, quando você audita conformidade, você consegue, porque você tem uma comparação de padrões que é mais simples. Muito simples, tanto que você tem inspetores. Sim. Pessoas até bastante jovens fazendo inspeção que funcionam. Eles não precisam ter uma erudição maior do que aquilo. Agora, se você pegar uma pessoa com esse pensamento para auditar a gestão maior, não tem condição. Sim. Então você veja que o modelo de certificação está totalmente degenerado, porque não entrega mais valor. Isso é tão verdade que hoje a guerra de preços de certificadores é uma coisa... Não, é que daí agora você está discutindo coisas diferentes. Você está discutindo o modelo da certificação. Sim, mas a questão, quando eu falo do modelo de certificação, vamos entrar um pouquinho antes. Algo tem que ser reposto no lugar ou se repensar toda essa forma. A forma atual não gera mais valor. A característica da gestão, principalmente com resultados de médio e longo prazo, ela não encontra razoabilidade na forma de auditoria atual. Ela não consegue se encaixar, porque são tantas condicionantes
que essas auditorias de 1, 2 dias não conseguem entender todo esse processo até para poder dizer que validou. Porque se a ISO 9000 diz que ela deve garantir ou dar confiança ao mercado, às partes interessadas, através da constância, da eficácia e da eficiência, não, com certeza não é auditando meia hora o diretor que você vai conseguir entender os pressupostos que dão causa a tudo isso, que é o pensamento estratégico. Então, essa forma que está idealizada não funciona mais como alguma coisa que realmente garanta essa confiança. Isso aí está claro. O que existe, na verdade, é o seguinte: ok, vamos eliminar, não tem mais certificação. Sim, a gente precisa ainda incentivar as empresas a adotar os melhores parâmetros para a sobrevivência. Quem vai sempre impor às empresas a necessidade de mudança é o mercado. Isso é ponto pacífico. Na verdade, todo esse ambiente de certificação que vem no bojo, na esteira das normas, permite a formação de inúmeros profissionais que queiram estar sempre nisso. Tanto uma moça acabou de ligar, que está fazendo prova de FEMEA e tal. Se a gente eliminar isso da noite para o dia, vai gerar um vácuo muito grande. Dizer, para onde eu vou? Então nós temos um problema sério, que a certificação, quando ela virou um fim em si mesmo, ela minimizou o efeito salutar que os sistemas de gestão produzem nas empresas. Ela virou um grande torrador de recursos. Por quê? Por intermédio desses kits ISO. Agora, ontem eu ainda vi lá no LinkedIn, sei lá que empresa era de consultoria, oferecendo checklists mirabolantes. Compre o nosso checklist. É empresa de software, eu vi, empresa de software. Que você vai garantir a melhoria contínua. Isso é uma empulhação tamanho do bonde. É outro. O checklist, ok. Mas o que é? Não entende o que vai garantir o sucesso da empresa? É a concomitância entre as suas estratégias alinhadas com o mercado e a sua capacidade produtiva. Eu fazer um checklist de quê? Eu concordo com 100%. A única coisa que eu volto a dizer, eu entendo quando você critica o modelo de gestão. Eu também acho que esse modelo tem muita coisa para melhorar. A gente tem um problema. Agora, o que vai ser colocado em seu lugar, isso aí vamos ter que pensar. Eu agora, nesse último livro que eu estou escrevendo, devo lançar no final do mês, que é o Lado Oculto da Gestão. Tem uns 2 capítulos que trata desse elemento, sobre a incompatibilidade ou a incapacidade de validar a gestão, ou validar a eficácia da gestão, baseada nessa constância, eficiência, eficácia, com essas características de medição que é feita hoje, uma auditoria de 2 dias, passa um dia remoto, o cara nem conversa com o diretor, quer dizer, onde nasce a qualidade, o cara não quer saber, ele quer ver no final. Então, isso aí já se demonstrou bastante ineficaz. Muito bem. O que nós podemos colocar agora para substituir isso e continuar fomentando a melhoria das empresas? Isso vai ser um vácuo. O ponto que eu trago, eu entendo o que você traz, eu não discuto que não exista um ponto de melhoria sobre certificação. Eu tenho amigos que trabalham em certificador, tenho amigos auditores, a gente tem amigo que é treinador de auditor, e o meu ponto e quando eu falo que nós vamos colocar lugar, nem é para substituir a certificação. Eu acho que existe um vácuo, sim, da garantia da eficácia da auditoria. Isso é indiscutível. Mas as auditorias e as certificações, elas puxam o conhecimento. Não resta dúvida. E daí cabe agora, eu enquanto empresário, Jason, enquanto empresário, eu trouxe isso para dentro do meu negócio, como, olha, a gente precisa aprender a fazer isso direito. E isso tem que melhorar o meu sistema de gestão. Mas aí nós estamos com o efeito um ciclo vicioso. No momento que as auditorias de certificação, por serem um fim em si mesmo, e elas estão muito rudimentares, como eu digo, o modelo não melhorou. Não melhorou porque, veja só, isso eu concordo. Se nós pegarmos só no século XXI aqui, o Instituto ISO, lá em Geneve, já botou para vender centenas de normas, complementares à própria ISO 9000. Tivesse o Rogério aqui, ele já ia dizer, são 197,2 normas e tal, e mais 2 que estão não sei o quê. Significa o quê? A ISO está se mexendo. Ela está continuamente
criando mecanismos para a melhoria das empresas, como a atividade mercantil é um ente social, é o ipso, quanto melhor a atividade econômica, melhor a sociedade. Então, a ISO está fazendo a parte dela. E se nós olharmos o modelo de certificação, ele continua igualzinho quando começou. Mas a gente tem aspectos que são, para mim, é muito mais simples do que parece, Ditz. A gente não tem um mecanismo de denúncia. Não, mas olha só, além disso, por mais que você diga que pode denunciar lá para a CGEC... Não pode, não funciona. Não funciona. Não, o mecanismo de denúncia é eficaz. Pô, a gente tá perdendo... E não é só Brasil, é o mundo todo. Eu conheço cada coisa. O cara tá há 10 anos reclamando e... Não, a gente não tem mecanismo de denúncia, a gente tem um mecanismo de rastreio de certificado. Cara, coisa básica do básico do básico. Então, a gente tem problemas para resolver. Fala. Bota em xeque aquilo que a gente falou no começo, de demonstrar, evidenciar a confiança daquele... Exatamente. Esse aspecto fica vago, veja fica só, olha só por que é um círculo vicioso. Se o processo de certificação, ele é insonso, inócuo, vem aqui um dia, mal conversa, e o cara certificou com 0 não conformidade. A empresa é rica em reclamação de aba 4. Tá lá certificado. Isto permite a abundância dos kits ISO. Abundância desses... Porque veja só... Sabe por quê? Olha só. Se a auditoria fosse robusta, um negócio assim que... Não, se é para garantir confiança, vamos dizer assim, a empresa lá vai passar 5 caras durante 2 semanas. A auditoria vai ter que custar 50 mil reais. Isso vai reduzir enormemente o potencial de empresa. Isso é ruim, porque você vê, eu para melhorar vou matar o meu negócio. Então veja só, isso ficar numa sinuca de bico tamanho de um bonde. Se o negócio amplia, o cara do kit uso morreu, ele sai do mercado. Sim. Porque ele vai ter que demonstrar, através da sua competência, como a empresa vai atingir constância, eficácia, eficiência, resultados de aba 4, que não vai ser através daqueles kits ISO, porque ele está botando a carroça na frente do boi. Ele vai ter que começar a ajudar desde a construção estratégica. Ele pode ser um consultor lá da carroça. Olha, eu preciso de alguém para ajeitar a minha parte de confiabilidade metrológica. Ok, eu sou um bom consultor de calibração. Ele vai achar o lugar dele. Ou a moça que está fazendo o FEMEA vai ajudar lá na parte de projetos de desenvolvimento. Isso vai encontrar. Mas não, o cara se vende como o todo, como consultor da gestão. Aí eu vejo, eu não vou entrar no mérito quem é, que diz assim, somos especialistas de implantar gestão. Aquele negócio chega a me dar até como diz o mineiro, um ruim, sabe? Como que vai implantar a gestão, cara? Vai tirar o diretor? Vou assumir a cadeira do diretor aí. Quem sabe resolve. Caraca, tá lá. E essa turma tá lá vendendo... como é que é? Congressos, consultor especialista de congressos da qualidade de água. Tem um monte desse que põe lá nos seus negócios. Somos especialistas em implantar a gestão. Vale-me Deus, cara. Então, pelo amor de Deus. Então isso, gente, acaba recrudescendo o ambiente que permite esses kits. Então a gente começa a ficar preso num atoleiro de mediocridade. Mas aí, para sair desse... Eu concordo com você sobre esse aspecto, não há discussão. Isso daí é indiscutível a quantidade de gente incompetente que a gente tem nesse meio. É indiscutível. Mas o nosso ouvinte que está aqui, a gente está falando da qualidade ali da gestão, você trouxe uma série de evidências, acho que tem que caminhar para o final, depois a gente vai ficar com 6 horas. Pro cara que está ouvindo a gente falou muito de qualidade, apesar ou além das certificações. A gente poderia falar um pouquinho sobre quais são os próximos passos, então, do cara que está querendo, olha, eu já tenho certificação aqui ou não importa, mas eu preciso melhorar a qualidade. Você trouxe uma série de evidências aqui e uma série de exemplos de como a qualidade ela vai muito além de uma certificação. Mas como é que o cara pega e sai do status quo que ele tá agora, auditoria, certificação, consultoria, kit ISO, planilha do Excel, cara, eu preciso avançar na qualidade. Você deu uma dica que eu acho que é importantíssima, que é a sala da direção. Só que você sabe que muitas vezes o cara não tem acesso a essa sala. E tem medo. Eu digo o seguinte, que eu tô com alguns colegas, né, profissionais, que estão vindo a mim. Como é que você poderia nos ajudar? Tal. Porque eles estão nessa situação. O cara está certificado, mas ele vê que a empresa dele, em termos de... andando de lado. Ele tá vendo. Mudou Só nada. que o cara, ele é um fâmulo do meio do negócio. É um coordenador, não é um cara lá da direção, ele não tem autoridade lá na sala do diretor. Então eu tenho recomendado o seguinte, tenta marcar
uma palestra, alguma coisa assim, para que a gente possa falar dessa visão que o diretor vai ouvir. Que ele vai, isso aí eu preciso. Isso que eu tenho aqui não é suficiente. Porque a linguagem da direção é o cifrão. É no bolso que começa a doer. E o empresário começa a se mexer quando falta dinheiro. E não adianta ele olhar para dentro de casa e jogar a culpa no funcionário, na Dilma. Foi a Dilma, foi não sei o quê. Não, foi ele. Suas estratégias estavam equivocadas. Porque se fosse a Dilma, que eu ouvi muito isso naquela época, que a gente teve um problema sério econômico, né? Que o cara dizia, quem me quebrou foi a Dilma. Sim, mas os teus 2 concorrentes não quebraram, estão bem pra cacete. Por que a Dilma tinha raiva? Toma essa. Como é que a Dilma escolheu você? A Dilma tinha raiva de você. Aí o cara ficava sem graça. Os teus concorrentes melhoraram. O que foi? Ele era amigo da Dilma? Como é que é? Então eu fui começando a quebrar. Olha só, vamos começar a conversa. Olha só a sua organização. Você peca nisso, nisso e nisso aqui. Nós estamos falando do ambiente estratégico. Nós estamos falando da origem. O requisito, contexto organizacional, 4.1 da ISO, ele é importantíssimo. E o 2, então, que é partes interessadas, mais ainda. Se o caboclo não sabe unir essas duas partes, nada vai funcionar. Não, e se ele faz pro forma, né? Não vai funcionar. Exatamente. Então, esse consultor meia boca que vem com umas ferramentinhas, não sei o que, parará, como eu vi. Eu auditei empresas que tinha análise de risco. A análise de risco, capítulo 6, ainda está no ambiente do PDCA, planejamento. Você tem que ver, porque tudo aquilo que pode afastar o cliente e aproximar o concorrente é um risco. Nós ainda estamos no ambiente estratégico. Aí o que o cara faz? Faz umas tabelas em Excel, cheio de coisa, de cálculo vermelho e tal. Não, isso aqui é 2, 5, 7. Aí você vai olhar a consistência daquilo. Ele está tratando só de ambientes lá do processo. Também tem seus riscos do processo. Mas são menos relevantes para o negócio. Exatamente. É isso aí eu digo o seguinte, e o que nós estamos falando aqui do negócio? Não, você vê que a norma não vai até aí. Mas de onde que o cara tira isso? E aí os empresários ficam um pau da vida com a ISO 9000, dizendo que a ISO 9000 diz que não vai até aqui. Isso é um arbítrio do homem. Foi ele que diz que a norma não vai até aqui, porque isso foi estabelecido pelo seu conhecimento muito diminuto, que só consegue enxergar. É só isso aqui. Ele não sabe. Eu vi empresas, o consultor teve a pachorra de dizer para mim que, dentro de análise de risco, o não atendimento sistemático, o atingimento do break-even point, o ponto de equilíbrio, onde o excedente gera lucro, que gera caixa, era menos importante em termos de risco do que esquecer de fazer um treinamento. Eu quero ver ele pagar com isso. Não tem razoabilidade nenhuma. Uma pessoa falar isso para mim demonstra claramente que ele está querendo trabalhar num ambiente totalmente dissociado do conhecimento dele. E da realidade empresarial, né, Ditz? Porque se você não atingir 3 meses o teu break-even... porque vai faltar dinheiro, vai faltar caixa. E falta caixa, falta... Não vai ter treinamento. Falta investimento. Não, porque aquilo são efeitos contínuos. Falta caixa. Falta recurso de investimento, você tem que começar a cortar custo de qualquer jeito, vai piorando a sua empresa. A tendência é ser cada vez pior no mercado. Sim. E aí você não tem recursos, você não investe. Cessa o investimento, cessa a capacidade de empreendimento, a empresa caminha para o debacle. Isso aí é elementar. Agora, é elementar para quem? Para quem navega em mares estratégicos da concepção. Não vamos esperar, vamos dizer assim, nós temos aqui a miríade de colegas dos seus funcionários, vamos dizer assim que você tem lá um rapaz que faz o desenho da máscara do programa aqui para vender. Ele talvez não entenda disso, mas ele é bom pra cacete naquela parte lá. Então, se ele sai aqui da Prológica, assim, agora eu vou vender... software, sei fazer a máscara. Mas ele vai conseguir muito Não vai, porque aquele é o ambiente dele. Ele precisa de componentes esses que também entendam de outras partes. Sim. Então, o que acontece? Você esperar
que um camarada, muitas vezes, e isso não é um demérito, a gente vê que isso acabou sendo um efeito natural. O caboclo era o coordenador da qualidade, cuidava do laboratório, cuidava lá da inspeção e tal. Aí faz aquele híbrido de ISO 9000 Mandrake e é certificado. Já sei. Pô, mas o que eu ganho aqui, vou ser consultor. O que ele vai vender? O modelinho que ele aprendeu para conseguir a ISO 9000. E assim nasce um negócio. Mas é isso. É assim, mais um kit ISO no mercado. Mas é isso que aconteceu, porque o nível, a abrangência, a profundidade das próprias auditorias é muito elementar. Então permite que esses caras continuem existindo. Existam. É isso daí mesmo. Bom, eu acho que a gente tem que fechamento desse podcast, senão não vai acabar nunca. Vamos lá. E eu acho que o resumo é irresumível, você quer tentar? Não, eu comecei a fazer um resumo, não consegui, gente, falhei miseravelmente. Só porque o Dito falou por 2 horas ininterruptas. Não, deu uma aula pra gente. Não conformidade pra mim a parte boa é, pra quem queria um pouco mais sobre qualidade além de norma, Dito, obrigado, cara. Pô, agradeço por esse tempo. Vou pedir para você que está ouvindo a gente no Spotify, no Deezer, no Apple, no Google Podcast ou no YouTube, clica nos botões que tem que clicar aí que o marketing manda, né? No Spotify dá as estrelinhas. Você vai ter aquele resumo? Curtir. Não vai ter o resumo porque a Moniz não tem que usar o chat GPT agora. Tinha que usar o IA. O IA para resolver o Dito. Mas a gente falou basicamente de como as certificações hoje são ineficazes para medir a perenidade da empresa ao longo do tempo. Faz muito sentido. O DITS trouxe vários aspectos importantes de qualidade que não estão relacionados diretamente à norma, e sim ao pensamento sistêmico que tantos falaram, né? Entre eles o Peter Senge, que, poxa, é o cara que vamos dizer assim, popularizou esse termo, que tem a ver com esse pensamento molecular que você trouxe, né? De sistema respiratório ligado com o sistema digestivo, com o sistema neural. Então, eu acho que a gente está falando aqui de uma qualidade que a gente quer ver, né, Dits? Acho que essa que é um grande resumo, assim, para quem está acompanhando a gente. Poxa, a gente quer ver essa qualidade. Uma coisa que você trouxe, que eu acho que vale a pena o nosso ouvinte pensar, é que não dá para ter um sistema paralelo da qualidade no sistema de gestão. Aqui a gente que a gente tem o Super, né, que é o sistema único para promoção da excelência do resultado. É o sistema único. Por que é único? Porque eu não tenho 2. A análise crítica que eu faço é a minha análise crítica de negócio. Sim. Entendeu? É a análise que eu faço mas com tá escrito na norma ISO. Beleza, né? Mas daí é foda, né? É complicado. Mas tá escrito. Sim, mas aí tem o kit ISO da famosa tal da ata de análise crítica. Você baixa aqui esse modelinho que vem uma ata, ó. Baixa do Google. Olha, eu participo de alguns grupos de gestão desse negócio de WhatsApp e outros que o pessoal que participa manda para mim. Sim. Um cara botou lá, um consultor lá, o título que consultor ISO. Alguém tem modelo de ata de reunião de análise crítica? De matar o negócio, cara. Calma, Dits. Então, não fique nervoso. É de matar. Mas antes do Dits infartar, você pode seguir a gente no Qualicast. Você pode procurar a gente no qualicast.com.br. Moniz, se o cara quiser ganhar stickers, ele manda áudio pra onde? 43 998 220077. Quero agradecer de tua participação. Você gostou de gravar de novo com a gente? Adorei. Cara, que bom que você gostou. Significa que você vai vir Gostei desse negócio aqui, bacana. Eu vejo na televisão tem um barbudo lá que fala pra cá. Eu falei, eu queria ter um negócio desse aqui, gostei desse. Então, aí, ó, funciona. Obrigado, viu, cara, por compartilhar com a gente o conhecimento, é muito legal. Obrigado, o time que tá gravando com a gente aqui, foi muito legal. Quero agradecer a você que tá ouvindo a gente, esse podcast recorde de 27 horas de duração e... Não foi tudo isso, né? Mas foi legal, não foi, amor? Foi. Eu gostei. A grande vantagem é que o nosso trabalho fica muito mais simples. Não, a gente vem aqui dar risada, comentar um negocinho, fazer uma pergunta se couber. Deixar. E a gente consegue falar de uma qualidade que a gente quer ver. Acho que esse que é um ponto importante. Dits, deixar um jabá para quem quiser te contratar, te encontrar para dar essa palestra aí. Como é que o cara te encontra? No LinkedIn. Me procura lá, André. É LinkedIn que eu tô dizendo. Vai lá. LinkedIn. Vai dizer. Tem que LinkedIn. Então, tá vendo? No LinkedIn. Vamos lá. O meu inglês é esse. Vamos lá no LinkedIn. André.Dits, Dits DYTZ. Entra lá no LinkedIn, acho o Dits lá. E a gente vai compartilhar os contatos do Dits aqui no podcast também, no YouTube, vamos deixar aqui. Dits, obrigado. Moniz, obrigado. Eu vou terminar com uma frase do Demi que tem tudo a ver com aquilo que a gente falou, que é uma frase simples e direta. O Demi diz assim:
a qualidade e a responsabilidade de todos. Beleza? Valeu, até mais. Até mais. Tchau. Tchau.